Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta mais uma vez. Hoje é uma aula bem rápida, é uma aula de revisão sobre o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Essa aula é só para a gente relembrar um pouco do que a gente já vinha estudando há semanas atrás, antes dessa parada. A gente vai tentar relembrar, vou dar umas pinceladas bem rápidas. No final, uma atividade e, se Deus quiser, de hoje a uma semana, dia hoje são 4, dia 11, a gente volta novamente aqui, dessa vez online, ao vivo, para a gente corrigir a atividade dessa revisão, certo? Eu quero deixar aqui o seguinte, algumas datas. Como hoje são 4, até dia 11 pela manhã vocês têm para mim enviar essa atividade. É pequena, são 5 questões. Não é muito, não é complicado, na realidade é facílima. São questões pequenas já para não acumular com outras disciplinas. E quando for dia 11 à tarde, eu acho que por volta das 15 horas, eu devo vir no grupo e marcar. Mas eu acredito que seja às 15 horas. A gente vem aqui, corrige essa atividade para todos e encerra esse capítulo e vamos dar início a um novo capítulo. Infelizmente a gente está, devido a toda essa pandemia, usando esse tipo de recurso. O ideal seria na sala de aula, mas fazer o que, né? Enfim, a gente vai ver hoje a revisão do trabalho e a transformação do espaço. O trabalho e as atividades econômicas e as paisagens. A divisão social do trabalho, a divisão territorial do trabalho e as atividades, uma divisão espacial. Se vocês olharem este tópico, a gente vai ver na página, na realidade, do livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, na página 29, e fala assim: o trabalho, as atividades econômicas e as paisagens. Bom, o trabalho hoje, ele faz com que as pessoas, vamos dizer assim, realizem os seus sonhos, suas vontades. É através do trabalho que a gente consegue angariar capital para comprar, vai lá, aquela bicicleta, aquele carro, aquela moto, aquela comida. Ou seja, com o trabalho e a partir do que a gente recebe como pagamento desse trabalho, a gente consegue comprar determinados bens que a gente tem vontade. Sendo que esse trabalho, ele é dividido, pode ser dividido, a gente conhece determinadas nomenclaturas, determinadas classificações. E a gente tem uma delas que é a divisão social do trabalho. O que seria isso? A divisão social do trabalho é quando você divide o trabalho em determinadas profissões, como por exemplo assim, ou determinados tipos de atividades. A gente, por exemplo, o dentista, com essa divisão social do trabalho a gente vai encontrar o dentista, o pedreiro, o motorista, o médico. Enfim, essa divisão territorial do trabalho, ela se divide, divisão social do trabalho, ela é caracterizada pela divisão em profissões, basicamente seria isso. E a divisão territorial do trabalho, ela se caracteriza pela divisão de determinadas atividades em determinada região do país, determinada região do estado, da cidade. Ou seja, ela se divide, ela como se dividisse a cidade em pequenos blocos, onde ali vai se desenvolver determinadas atividades, como por exemplo, a determinada região da cidade é ocupada só por consultórios médicos, determinada região é ocupada só pelo comércio de construção civil, determinada região é ocupada só por agricultura, só pelo comércio. Ou seja, a gente vai ter uma diferença bem grande, onde a divisão social do trabalho é caracterizada pela divisão em profissões: pedreiro, médico, dentista, o empresário, enfim. E já a divisão territorial do trabalho é justamente dividir o território de uma determinada região, de uma cidade, em determinados setores da economia. As atividades econômicas e uma divisão espacial, como eu acabei de dizer, quando você pega determinadas atividades que se concentram em uma determinada região da cidade, do país, do estado. Por exemplo, a gente pegar o Brasil, a divisão territorial do trabalho na região centro-oeste, na região
onde se concentra bastante criação de gado, o plantio da soja. Já a gente vai pegar na região sudeste, como São Paulo, onde se concentram as grandes indústrias. Isso aí de certa forma, é uma divisão territorial do trabalho. É onde determinada região, determinado território se concentra a indústria, a agricultura, a pecuária, o comércio, enfim. A gente divide o território em setores, vamos dizer assim, econômicos, da economia. E as atividades econômicas. A gente tem hoje como as principais na sociedade o extrativismo, a agropecuária, a indústria, o comércio, a prestação de serviços. Essas são as principais atividades que agregam valor, que mais produzem riqueza em nossa sociedade. Então, vale lembrar o extrativismo, a indústria, a prestação de serviço, a agropecuária e o extrativismo. E a paisagem versus atividades econômicas. A gente vai ver que a paisagem ela muda dependendo da região. Se você for olhar, por exemplo, a região onde tem muito comércio, ela vai ser diferente da região onde a gente tem só casas populares. A região, vamos dizer assim, de grandes indústrias, ela vai ser diferente do comércio. A gente vai encontrar edificações bem maiores, bem mais fluxo de veículos. Ou seja, a paisagem basicamente ela é modelada, ela é feita de acordo com a atividade econômica que predomina naquela região. E o rural e o desenvolvimento. Bom, antes de mais nada, eu vou mandar um vídeo no grupo lá, vocês dão uma olhada, para a gente comparar o rural que a gente conhece com o desenvolvimento, quem vem de grandes, vamos dizer assim, centros urbanos. O rural, hoje a gente conhece um rural, aqui na nossa região a gente conhece um rural, basicamente, com a carroça. Hoje a moto já entra nesse cenário rural, mas a gente conhece com o plantio pequeno, o roçado que a gente conhece, sem muitas máquinas, normalmente só um trator. Se a gente for para uma região onde é mais desenvolvida, aí vai entrar a chamada mecanização do campo, onde a gente não tem mais lá aquele senhorzinho limpando com a enxada o campo, e sim a gente vai ter máquinas fazendo todo esse serviço, desde para limpar o mato, para o plantio, para a colheita. A gente não vai ter mais o homem fazendo essa atividade com predominância no trabalho, e sim as máquinas fazendo, a chamada mecanização do campo. E com isso o desenvolvimento, a gente vai ter regiões como por exemplo no Mato Grosso, onde o campo ele é mais desenvolvido do que muitas cidades nordestinas. Eles vão ter uma infraestrutura bem maior do que algumas cidades que é da nossa região, devido justamente a esse fenômeno de chamada mecanização do campo. É quando boa parte da mão de obra humana sai e vem para os grandes centros de indústria de trabalho, e a máquina começa a ocupar esses postos de trabalho. E dando continuidade ao poder aquisitivo. O poder aquisitivo é justamente a questão de quem tem mais ou menos dinheiro. A gente vai ver que a paisagem é influenciada justamente por esse capital, como eu já falei. Aí, se vocês forem olhar, a gente vai ver regiões onde são mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas. A gente vai ver uma diferença bem grande. Ou mesmo, vocês já repararam, por exemplo, um bairro onde tem pessoas que têm mais dinheiro e pessoas que têm menos dinheiro. Comparem, até mesmo na cidade, vocês dá para vocês fazerem essa comparação. Você vai ver que aonde se tem pessoas com grande poder aquisitivo, a gente vai ter casas bonitas, novas, bem conservadas, de uma arquitetura bem peculiar, diferente de quando a gente vai para um bairro mais humilde. Seriam residências mais simples, muitas vezes inacabadas. Enfim, a gente vai ver uma diferença bem gritante com relação a isso. Quem tem mais poder aquisitivo, quem tem mais dinheiro, para quem tem menos dinheiro. Isso também a gente encontra em regiões, por exemplo, como eu falei no próprio com relação ao campo, onde o campo é mais, uma zona rural mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Isso tem a ver também com onde se tem pessoas que têm dinheiro para investir no campo e em uma determinada região, e pessoas que não têm dinheiro para investir. A gente vai ver que isso aí vai ser bem diferente. E as transformações na paisagem ocasionadas pelo desenvolvimento, a gente vai ver que isso aí vai fazer com que muitas vezes a paisagem se modifique mais lentamente ou mais rapidamente.
Enfim, pessoal, a gente vai ter agora uma atividade, são 5 questões. Cada uma dessas questões eu quero que vocês respondam. E dia 11 a gente volta às 3 horas da tarde. Valeu e até a próxima.